Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu leio na coluna do companheiro Diogo Dantas, no jornal o Globo, que Carrascal está fazendo força para sair do Flamengo. Basicamente é isso, né, gente, que tá lá. É o seguinte, Carrascal não é vítima nessa situação. Se ele está incomodado com as críticas, é porque ele fez coisa errada. Ele é o vilão da história, ele não é a vítima. Carrascal foi bem expulso no jogo entre Flamengo e Palmeiras. Ele comprometeu o Flamengo. Ele é um jogador que faz com que a partida mude de rumo, né? Ela sai de um momento em que o Flamengo era absolutamente soberano na partida, aos 20 minutos da primeira etapa, e o jogo muda, vira, né? Até por causa também das bobagens feitas pelo técnico Leonardo Jardim, né? O Carrascal, gente, é um jogador que teve propostas, de acordo até com o companheiro Mauro César, de sair do Flamengo por 20 milhões de euros e 20 milhões de dólares. Era uma grana que compensaria em muito o dinheiro pago pelo Flamengo para tirá-lo do Dinamo Moscou. Flamengo, vale lembrar, pagou 12 milhões de euros pelo atleta. Então, por que não o negociou? Carrascal até que fez um bom 2025, foi titular, inclusive, na final da Libertadores da América. Então, por que não foi negociado se já era considerado um jogador problema? Então, alguma coisa está esquisita nessa história. Carrascal tem mais expulsões do que gols em 2026. 3 expulsões em jogos grandes contra apenas 2 gols marcados. É um absurdo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, atenção, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou se preferir, digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Pronto, os 2 caminhos te levam para a capa do site. E na capa do site já há uma super odd para o jogo entre Flamengo e Cusco nesta terça-feira às 9h30 da noite, com o Flamengo ganhando um jogo com mais de 4 gols e meio, pagando nesse momento 3,28 na BandBet para essa combinada que eu sugiro a você com a super odd. As odds estão sujeitas a alterações à medida que o jogo se aproxima. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o assunto aqui, que é Carrascal, jogador que não é vítima de absolutamente nada. Tá incomodado com as críticas? Tá incomodado com a rede social? Paciência, meu irmão. É o preço que se paga para tamanha estupidez e tamanha irresponsabilidade na expulsão do jogo contra o Palmeiras. Vai entrar em campo contra o Cusco nesta terça-feira? Disso não sabemos. Disso não sabemos. Agora, há um incômodo com a postura do Carrascal inteiramente, inclusive entre os jogadores. Então, como é que funciona essa história? Já é um jogador que não tem clima para ficar no Flamengo. Então, o Flamengo aguarda a Copa do Mundo. Carrascal, é sempre bom lembrar, foi convocado pelo técnico Néstor Lorenzo da seleção da Colômbia. E, de repente, tem uma valorização aí no Mundial. Eu só não consigo entender se havia uma postura já não compatível com a de um atleta de alto desempenho, por que esse jogador não foi negociado antes? Era tido como um extra-classe? Houve um erro de avaliação aí do José Boto. O José Boto tem que se mexer agora para conseguir negociar o jogador, né? O jogador precisa ser negociado. E aí cabe ao empresário do atleta arrumar um clube para ele. Agora, não vai ser com notícia de que ele quer sair do clube que as coisas vão acontecer. Até porque o jogador entra num período de desvalorização com isso. Carrascal quer sair do Flamengo. É o título aqui deste vídeo aqui no canal. Beleza. O valor do jogador cai. Porque se fosse um jogador bem estabelecido, mais uma falta de inteligência, né?
Se fosse um jogador mais bem estabelecido, é óbvio que o valor dele subiria, como foi um valor muito alto, sobre o qual já falamos aqui, de propostas que chegaram ao Carrascal na janela de inverno, na Europa, no hemisfério norte. Então o questionamento que fica é por que não foi negociado, né? Eu tô tirando desse vídeo completamente a análise sobre as bobagens que Leonardo Jardim fez no jogo contra o Palmeiras, tá? Eu estou falando exclusivamente sobre Jorge Carrascal, né? Ah, mas é só mandá-lo embora. Não existe isso, gente. Não existe mandar embora o jogador, porque aí o Flamengo tem que pagar a multa rescisória. Então vira um prejuízo ainda maior, né? Entre ter o jogador e mandá-lo embora, existe uma diferença grande, né? É um jogador que para mim não serve para jogar mais pelo Flamengo. Repito, ele é o vilão, é o grande vilão da derrota acachapante, aliás, que o Flamengo sofreu do Palmeiras no último sábado. Muito também por causa do senhor Leonardo Jardim, tá? Mas assim, o Flamengo vai conseguir esses valores agora? Não sei. Acho muito difícil. Acho que muito difícil que consiga isso. De verdade. Eu não consigo imaginar nesse momento o Flamengo recebendo uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador que é expulso 3 vezes em 3 jogos grandes. Assim, não foi qualquer jogo que ele foi expulso, não. Ele foi expulso contra o Corinthians, na Supercopa, depois de dar uma cotovelada no Breno Bidon, que valorizou pra caramba também, mas foi bem expulso. Foi expulso contra o Fluminense, deixando o Flamengo numa roubada danada. Afinal de contas, ali o Flamengo teve de segurar um resultado e foi expulso contra o Palmeiras. Quer dizer, o cara foi expulso em 3 jogos gigantescos, né? E do jeito que as coisas estão acontecendo no Flamengo, eu não consigo ver esse Flamengo ganhando tudo nessa temporada, como aconteceu na temporada passada, não. Um ambiente muito permissivo, sabe? Muito permissivo, assim. O Carrascal é multado naturalmente e tal, mas acho que essas coisas vão se repetindo desde o ano passado, né? O jogador sendo expulso o tempo todo, Plata, por exemplo, bem expulso, né? Sendo até meio juvenil naquele jogo contra o Racing e tal, os caras sendo bem expulsos. E aí você olha e fala, porra, mas peraí, o que está acontecendo? Né? Então, eu não consigo associar isso que está acontecendo no Flamengo a um departamento de futebol de excelência, né? E aqui vai uma crítica, sim, ao José Boto, tá? José Boto, que para mim é uma figura que chega de forma importante ao Flamengo, sendo um diretor de futebol remunerado, vindo do exterior. Acho que aqui no Brasil não tinha ninguém, e não tem ninguém para assumir essa cadeira, mas precisa tomar algumas atitudes, inclusive achar um clube para o Carrascal, entre outros jogadores, como Everton Cebolinha, Luiz Araújo e por aí vai. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.